Uma história de fidelidade, redenção e esperança. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi, demonstrando uma lealdade que transcende as circunstâncias. Como podemos ser uma presença fiel e amorosa na vida de quem enfrenta desafios? Nada está fora do controle de Deus. Assim como o encontro de Ruth e Boaz nos campos de cevada, Ele cuida de seus filhos e traz redenção. Confie, Deus trabalha até nos detalhes. De uma história de amargura a uma plenitude, o livro de Ruth nos lembra que Deus transforma tragédias em propósito. Ele chama todos para fazer parte da sua grande família. Ruth, uma jornada de amor e esperança. Irmãos, nós vamos continuar então o livro de Ruth e hoje nós vamos finalizar o livro de Ruth, né? Hoje então é a última mensagem da série de Ruth, né? A título de curiosidade somente, quantos aqui pegaram todas as pregações da série? Levanta a mão para eu ver. Ah, que legal, grande parte, show. Então, creio que vocês, assim como eu, têm se surpreendido com a história de Ruth e o quanto nós conseguimos extrair dessa história, não é? Nós estamos nos últimos 4 finais de semana, então o último mês todo, falando sobre Ruth, e tem sido uma caminhada incrível, tem sido bem satisfatório e surpreendente, não é? Tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês já conheciam a história de Ruth, já haviam lido Ruth, porém não haviam se atentado a essa riqueza de informação e detalhes. Semana passada, o capítulo que nós lemos, ele terminou num grande suspense, que era o quê? Será que Ruth e Boaz vão conseguir se casar? Esse foi o suspense que terminou o livro de Ruth, não é? Depois de tudo o que aconteceu, a jornada dos dois, nós temos a tensão ali, será que eles vão conseguir viver os felizes para sempre? E por que será que eles vão conseguir viver? Porque também no último pedacinho ali do capítulo, nós descobrimos que existia um parente mais próximo de Ruth. E pela lei, ele tinha a prioridade em resgatar Ruth, ou seja, se casar com Ruth, não é? Dessa forma, Boaz, mesmo amando Ruth e Ruth amando Boaz, eles não poderiam ficar juntos, porque eles iriam respeitar a lei, eles iriam respeitar a regra, não é, daquele povo, daquela nação. Então nós vimos que Boaz então ele sai em direção, não é, pela cidade para encontrar esse parente, para de uma vez por todas, não é, perguntar para ele, você vai se casar ou não com Ruth? Não é? Com certeza ele tem pressa em resolver isso, para que ele saiba qual será o futuro da sua vida. Enquanto isso, Noemi, não é, sogra de Ruth, para aqueles que não estiveram conosco semanas passadas, Ruth ela era uma viúva, não é? Enquanto isso, Noemi e Ruth aguardavam informações e o retorno de Boaz para saber o que iria acontecer. Algo que foi ficando cada vez mais claro ao longo de cada versículo, cada capítulo, não é que Boaz, ele aponta para Jesus, enquanto Ruth aponta para cada um de nós. Não é? E nós então fomos reconhecendo essa realidade na história de Ruth e percebendo que por detrás da história de Ruth está acontecendo essa outra história. Né? Em paralelo está acontecendo essa outra história, não é? Essa história que nos coloca, na verdade, no meio de Ruth. Não é? E neste capítulo aqui, essa realidade vai ficar mais clara ainda, especialmente a respeito da redenção, ou seja, da salvação que nós recebemos através de Jesus na cruz. Então, constantemente neste capítulo, eu vou ficar fazendo os paralelos entre a história de Ruth, que é a história escrita, e a história de Jesus Cristo e a nossa salvação, que está sendo
escrita por detrás das linhas de Ruth, não é? E no final, essa história, ela é a história mais importante. E assim, então, nós vamos para o nosso primeiro ponto, que é Boaz vai até as portas da cidade. Então, nós vamos começar aqui, obviamente, pelo versículo 1 do capítulo 4, né, de Ruth. Vou ler aqui. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, ou seja, o parente mais próximo. Então ele o chamou: "Ô fulano, chegue até aqui e sente-se." Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. A primeira reflexão, né, o que eu quero iniciar aqui hoje, é sobre essa característica que Boaz tem presente, que é sempre a sua prontidão em obedecer às leis de Deus. Não é? Então, Boaz, na ânsia de obedecer à lei do Senhor, rapidamente ele se colocou em direção, não é, a buscar esse parente, porque fazia parte da lei, ele tinha que tirar essa satisfação, aquele parente tinha prioridade, não é? Tanto que no versículo 18 do capítulo anterior, quando Noemi e Ruth, a Ruth volta para casa, e com Noemi elas aguardam o desfecho do que iria acontecer, Noemi afirma: "Espere, minha filha, até que você saiba no que vai dar as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje." Então veja, essa marca em Boaz, ela era tão forte, tão aparente, que Noemi falou: "Descansa." Porque enquanto ele não resolver, ou seja, enquanto ele não obedecer essa lei, enquanto ele não tirar essa satisfação, ele não vai descansar. Essa é a prioridade dele. Ele quer obedecer. Ele está ansioso por resolver essa questão. Então nós não vemos na vida de Boaz atrasos desnecessários, recusas, algum tipo de enrolação, não é? Na verdade, até o seu descanso ficou em segundo lugar. Até o seu descanso ficou em segundo lugar, porque ele queria obedecer a Deus. Porque ele queria satisfazer o que a lei mandava. E óbvio que ele queria se tornar o resgatador de Ruth, ele queria se casar com Ruth. E essa é uma característica dos grandes homens e mulheres da parte de Deus, não é? Boaz aqui, muito mais do que um exemplo para nós da prontidão em obedecer ao Senhor, ele está apontando para o próprio Jesus, né? Como eu disse, aqui é o primeiro paralelo, não é? Boaz, ele está apontando para o próprio Jesus Cristo, que sem demora obedeceu a Deus, à vontade de Deus, e ele se tornou o resgatador das nossas vidas. Resgatador das nossas vidas. Porque se você for avaliar, o resgatador, né, que nós já lidamos com isso em capítulos passados, Boaz resgatando Ruth, na verdade Boaz ele está salvando Ruth daquela vida miserável que ela estava vivendo, onde ela tinha que pegar comida pelo chão, salvando Ruth da tristeza dela, por tudo que ela havia passado na vida. Ele estava salvando Ruth, ele estava tirando Ruth daquele lugar escuro, daquele buraco escuro que ela estava, e colocando ela num lugar de honra, não é? E Jesus Cristo, então, ele é o nosso resgatador, porque é exatamente, né, o que aconteceu com Ruth, o que estava para acontecer com Ruth é o que aconteceu conosco, não é? O Senhor Jesus Cristo, ele nos tira daquele buraco, onde nós mesmos muitas vezes cavamos e ali estamos, não é? Escuro, com as nossas percas, tristezas, insatisfações, desesperança, então nos coloca num lugar de honra, sentado à sua mesa, não é? João capítulo 14, versículo 31, diz assim: "No entanto, faço isso o quê? O sacrifício. Faço isso para que o mundo saiba que eu amo Deus, eu amo o Pai,
e que faço como o Pai me ordenou. Então, Jesus indo até a cruz não é apenas uma extensão do seu amor por nós, mas também uma extensão da sua vontade em obedecer à vontade de Deus, obedecer à ordem de Deus. Não é? Jesus está nos ensinando que a forma pela qual nós demonstramos amor por Cristo é obedecendo à sua vontade. Não é? Essa é a forma pela qual nós expressamos a importância e o amor que nós temos por Jesus. Não é? João, capítulo 14 ainda, porém, o versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu amarei e me revelarei a ele. E o versículo 23 depois diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, veja essa dinâmica. Aquele que ama a Deus expressa através da obediência a sua vontade, e esses são moradas do Senhor, porque o próprio Deus os amará em retorno. Mas nós sabemos que a grande verdade é que Deus nos amou primeiro, não é? Porque Ele deu sua vida antes de nós estarmos dispostos. Então, nós vemos isso na vida de Boaz, e nós percebemos então que Boaz está apontando para o próprio Jesus Cristo. Porque nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que nós somos chamados a crer em Jesus, mas também seguir a Jesus, não é? Ou seja, obedecê-lo. Não é? A vida cristã não é a respeito de crer que existe um Deus, é a respeito de crer que Ele é o nosso Salvador e que nós devemos obedecê-lo. Então, se alguém aqui, e eu creio que há muitos, tem o desejo de ser resgatado por Cristo e tornar sua vida uma expressão de amor a Deus, qual é o caminho? Obediência. Não é? Você pode aumentar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado? Estou vendo muitas pessoas se abanando. É a obediência. Esse é o caminho pelo qual nós expressamos amor a Deus. Então, a primeira reflexão aqui é que, assim como Boaz, nós devemos estar sempre prontos a obedecer à vontade de Deus. Entendendo que ela é melhor do que a nossa própria vontade. Afinal de contas, você não concorda comigo que alguém que tem o conhecimento de todo o teu futuro, de tudo que irá acontecer na história humana, tem infinitamente mais condições de fazer uma escolha do que você? Não é? Bom, vamos voltar ao texto. O texto fala que Boaz se colocou em direção às portas da cidade. Não é? O que é as portas da cidade? Naquele momento, as portas da cidade era o local onde ocorria transações comerciais, era o local onde ocorria acordos legais, venda, compra, decisões importantes. Enfim, grande parte da vida daquelas pessoas acontecia na porta da cidade. Tá? Ali era um ponto de encontro, ali era grandes decisões eram tomadas ali. E você tinha ali as decisões, você tinha ali a presença dos anciões, né? Que eram os mais antigos, os mais respeitados da cidade. E muitas vezes eles eram chamados para serem testemunhas do que estava acontecendo ali. Então, por isso que Boaz, quando encontrou o parente, ele chamou e falou: vem 10 anciões aqui. Ou seja, ele quer 10 testemunhas, porque ele queria ter a certeza daquilo que fosse combinado ali naquele momento, a respeito dele e de Ruth, com aquele parente, tivesse 10 testemunhas como prova, para que ninguém pudesse depois vir a desconfiar ou falar que Boaz estava mentindo a respeito do que aconteceu. Não é? Então, por isso ali nós temos a presença dos anciões. Não é? E é incrível que Boaz encontrou o parente que ele precisava encontrar,
justamente no dia que ele precisava encontrar e na hora que ele estava no portão. Não é? E na hora que ele estava no portão. Porque se grande parte da vida das pessoas acontecia naquele portão, você imagina quantas pessoas estavam ali, se movimentando, entrando e saindo, fazendo suas compras, animais correndo, não é? E justamente no momento que ele estava ali, no dia que ele precisava, ele enxergou, viu o parente. Desde o início do livro de Ruth, nós vemos Deus se movendo e trabalhando, não é? Tecendo as linhas, organizando os acontecimentos. E agora, mais uma vez, nós vemos Deus trabalhando, quando Boaz rapidamente encontra justamente o parente que ele precisava encontrar no dia e na hora que ele precisava conversar. Não é? É interessante você perceber isso, todo esse trabalhar de Deus no livro de Ruth, porque é um trabalhar em silêncio. De cabo a rabo, em Ruth, você não tem nenhum milagre escrito, você não tem nenhuma aparição sobrenatural, você não tem nenhum sonho, você não tem nenhuma profecia, enfim, você não tem nada que você possa dizer que, cara, isso é sobrenatural, isso foi extremamente impactante, não teve revelações. Em geral, o que você tem no livro de Ruth, de início ao final? Pessoas vivendo a sua vida comum, se esforçando por obedecer a Deus, indo ao trabalho, saindo de casa em busca do alimento, vida comum, a vida comum. E é no meio da vida comum, é no meio desses dias normais, que Deus está escrevendo histórias extraordinárias. E nós temos aqui o privilégio de ter o livro de Ruth, o relato de Ruth, e observar o quanto Deus está direcionando os acontecimentos em meio a dias normais. Muitos cristãos, e talvez seja o seu caso hoje, desanimam ou se frustram, porque não vê Deus se movendo da forma que eles gostariam de ver. Porque não vê Deus fazendo do jeito, quando, como eles gostariam. Muitos vivem para buscar experiências únicas, não é? Vivem para viver testemunhos incríveis, sobrenaturais, né? Eu vi que tem cristão que ele é quase um caça-fantasma dessas coisas, sabe? Onde ele vê que vai ter um profeta, vai ter não sei o quê, ele vai lá, ele está lá, né? De alguma forma ele crê ou ele deseja que Deus opere na vida dele somente através dessas formas, né? Irmãos, é claro que nós podemos e faz parte nós buscarmos experiências com Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem a sua experiência única com a presença de Deus. Só que preste atenção, você não pode limitar a forma como Deus vai trabalhar na tua vida. Não queira você dar uma cartilha para Deus, ensinando Ele a forma pela qual Ele deve trabalhar, o formato que Ele deve agir na tua vida. Deus não é limitado, e Deus não se curva às nossas vontades. Ao contrário, nós somos limitados, e nós devemos nos curvar à vontade de Deus. E essa é uma beleza do livro de Ruth, não é? Deus está fazendo as coisas acontecerem na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Boaz, em dias normais. Sabe aquele dia que você acorda da cama, você demora uns 3 minutos para se situar, se você está acordando, se você está indo dormir. Você senta com aquela disposição maravilhosa de sair da cama para ir trabalhar. Você levanta, joga água na cara, toma um café, chega na empresa, chega no trabalho, bate seu cartão, enfim. É só mais um dia. É só mais um dia. Porém, irmãos, a maior parte do trabalho que Deus está fazendo na tua vida são nesses dias, dias comuns, dias normais, dias onde você não tinha grande expectativa nenhuma, que você nem estava esperando um trabalhar de Deus, e Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando na tua vida. Os acontecimentos estão sendo guiados por Deus, né? Costumo brincar que você já viu alguém tecendo um tapete? Quando você olha o tapete do lado oposto, não tem sentido nenhum aquelas linhas, não tem forma nenhuma. Mas quando você vira o tapete, você vê a beleza que foi desenhada ali, né? O trabalhar de Deus segue muito essa ideia, sabe? São caminhos que muitas vezes nós não entendemos, são formas que nós não esperávamos. Muitas dessas linhas nós nem fazemos ideias que estão sendo escritas em nossas vidas. Você somente tem ideia quando você olha a tua vida em retrospectiva e você consegue perceber, não é, cenas e contextos se encaixando na tua vida, mas enquanto você está vivendo é só mais um dia normal. Porém, Deus está trabalhando na tua vida nos dias normais. Dias normais, dias em que você não teve nenhum sonho diferente, não teve nenhum milagre, nenhuma experiência única, não teve nenhuma oração, entre aspas, poderosa. Não foi um dia que talvez você não estava nem um pouco inspirado, você estava na verdade até um pouco irritado com Deus. Cara, é nesses dias, são nos dias comuns, triviais, indo ao trabalho, buscando os filhos na escola, almoçando, que Deus está trabalhando, Ele está guiando cada passo, Ele está preparando cada situação, cada pessoa que você encontra, cada rua que você vira, faz parte de um contexto muito maior, né? Então, nunca limite a forma como Deus está trabalhando na tua vida, e nunca pense porque você não está humanamente vendo que Deus te esqueceu, ou que Ele não está trabalhando na tua vida, inclusive nos momentos difíceis, e eu diria que especialmente nos momentos difíceis que nós vivemos, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, por tudo que você pode estar em sua volta, mas creia, Deus não desampara nenhum dos seus filhos, e Deus sempre está trabalhando por amor daqueles que o amam, tá? Vamos para o nosso ponto 2. Vamos seguir aqui agora a conversa que Boaz teve com esse parente, não é? Está ali no versículo 3 e 4. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras, na presença do que estão sentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto, se não, diga, para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então o parente respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz e Ruth estavam apaixonados, certo? Eles desejavam se casar, o pedido de casamento já havia sido feito, já havia sido aceito, né? Mas Boaz tinha que garantir que o outro parente não tinha intenção de resgatar, porque ele tinha prioridade. E eu imagino a expectativa de Boaz nessa conversa, não é? E quando ele pergunta: você deseja resgatar? E o parente fala: não, eu vou resgatar todas essas terras. Foi um golpe muito duro ali, com certeza, para Boaz, né? Tipo, verdade, né? Você quer, né? Você tem certeza que você quer, não é? Eu imagino o coração de Boaz, sabe? Ele está lutando entre a lei que ele quer obedecer, porque é a lei que Deus instituiu aquele povo, e o amor que ele sentia por Ruth, não é? O amor que ele sentia por Ruth. Ele estava entre o desejo e a obediência a Deus. Isso é um lugar difícil de estar. É um lugar muito difícil de estar, não é? Boaz, ele desejava obedecer ao Senhor. Nós sabemos disso. Então, mesmo ele querendo e amando Ruth, Boaz iria respeitar o protocolo da lei, e uma vez que o parente quisesse resgatar, ele iria se afastar, e ele e Ruth então seriam separados. Ele iria desistir do casamento.
E muitas vezes nós estamos nessa situação, entre atender ao nosso desejo ou obedecer a Deus, sabe? Entre o amor às coisas daqui e o amor a Deus. E nós sabemos que se nós estamos entre um desejo e obedecer a Deus, quer dizer que nós estamos querendo aquilo. Nós estamos querendo aquilo. Significa que se você escolher obedecer a Deus, você vai perder algo que você quer. E por isso que é um lugar difícil de estar, não é? Por isso que é um lugar difícil de estar. E aqui Boaz traz uma lição admirável para nós. Admirável para nós, não é? Que é escolher pela obediência, mesmo que isso te custe algo. Mesmo que isso te custe algo. E aqui eu quero novamente chamar a tua atenção, porque novamente aqui a história de Ruth está apontando para Jesus Cristo, para o nosso resgatador, não é? Por mais que Jesus nos amasse e quisesse se casar conosco eternamente, porque essa é a figura que a Bíblia traz, né? Um casamento entre Deus e seu povo, Ele não poderia simplesmente estralar os dedos e fazer isso acontecer. Jesus deveria obedecer às regras, às leis impostas por Deus, os protocolos que o próprio Deus estabeleceu. Então Jesus deveria se tornar um parente, um relativo, um ser humano como nós, cumprir as leis, para então atender os requisitos e estar apto a nos resgatar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Você vê a história de Jesus, Ele se tornou um parente nosso, Ele se tornou um humano como nós. Ele obedeceu toda a lei, Ele cumpriu todo o protocolo, e aí então Ele pôde nos resgatar. É interessante também você notar que, para aquele povo que estava lendo aquela história, e até hoje na verdade, né, o povo judeu, a cultura deles, essa história era didática, porque eles veriam Jesus nascer, eles veriam Jesus viver, eles veriam Jesus morrer e ressuscitar. Então, ao ver um homem se dizendo ser filho de Deus, Jesus, um Deus que se tornou parente, que se tornou carne, se tornou sangue, cumprindo toda a lei, cumprindo todo o protocolo de forma voluntária, por amor àqueles, né? Rapidamente eles entenderiam, eles iriam ligar as duas histórias. Então, para nós precisamos ficar fazendo esse paralelo, mas para quem estava inserido naquela cultura, quando eles leem a história de Ruth e Boaz, eles começam automaticamente a ligar esses pontos, não é? Porque eles viram Boaz em Jesus, Jesus em Boaz. Então eles entenderiam rapidamente, Jesus é o nosso resgatador. Jesus veio fazer aquilo que Boaz veio fazer para Ruth, não é? Hebreus 2,14 diz assim: visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho de Deus também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então veja que maravilhoso. Jesus obedeceu toda a lei. E você vê que, eu posso até me arriscar em dizer isso, mas existe a famosa ali oração de Jesus, antes dele ir à cruz, que é o passe o cálice, né? Onde ele ora falando: Deus, se possível, passe esse cálice de mim. Então, de alguma forma, talvez, Jesus se encontrava entre o desejo, a vontade dele, e a vontade de cumprir a regra, a lei do Pai, não é? E ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer. Ele se tornou um parente nosso, alguém de carne e sangue como nós. Ele atendeu todos os requisitos. E então, diante da lei de Deus, ele pôde sim ser o nosso resgatador. É lindo ver toda essa riqueza de detalhes e paralelos no livro de Ruth a respeito de Jesus e a salvação que nos alcançou. Porque, como eu disse, eu venho falando para vocês, o livro de Ruth, muito além de Ruth e Boaz, é sobre eu e você. É sobre Deus e a nossa salvação, não é? Vamos seguir a conversa dos dois aqui. Vamos ver onde isso aí vai dar.
Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber as terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Eu acho que quem estava ali em volta, vendo, não é? Sempre tem os foguinhos em volta das conversas. Você sabe o que é o isqueirinho, né? É quem só fica ali de fora causando, né? E aí eu imagino, né, os anciões ali, o povo em volta, vendo aquele acordo que Boaz estava tentando fazer, e no primeiro momento, e as pessoas sabiam, não é? Estavam sabendo, pelo menos ali, algum desejo de Boaz de resgatadora Ruth, e eles viram que a primeira pancada foi Boaz que tomou, né? E Boaz com certeza deu aquela bambada, né? Mas Boaz permaneceu firme, né? E ele voltou, vamos dizer, ele voltou para a luta, né? E ele começou a falar: olha, se você receber de Noemi, você vai ter que receber Ruth. E ele foi crescendo, ele foi falando, né? E as pessoas ali, né? Ó, estão deixando a gente sonhar, né? Ele está vivo na luta, né? Não perdeu ainda. Boaz levantou, ele está vindo, né? E por fim Boaz ele consegue, né, dar um nocaute no outro, né? Ele vence aqui a disputa, não é verdade? Porque, analisando de forma fria, o que aconteceu aqui? Na primeira parte do acordo, quando Boaz falou sobre Noemi, as terras de Noemi, para o parente era algo extremamente vantajoso, porque Noemi era uma idosa e ela era viúva, ou seja, ela não ia ter mais filhos. Significava que o parente ele ia ter que cuidar de Noemi por algum tempo, não é? Daquela senhora, só que logo ela ia morrer, e quando ela morresse, todas as terras que ela tinha iria para a herança do parente. Então para ele era uma vantagem muito grande, cara. Ele ia cuidar de uma senhora e depois ele ia ganhar um monte de dinheiro em terras, né? Porém, o que Boaz fez? Boaz ele falou: deixa eu deixar mais claro para você o acordo, né? Falando: ó, Ruth faz parte do acordo, porque Noemi não está sozinha, ela tem uma parente, uma viúva que foi casada com seu filho, e aquele que resgatar Noemi vai ter que resgatar Ruth, e vai ter que perpetuar a família do falecido, né? Quando Boaz disse isso, o negócio deixou de ser vantajoso, porque o parente percebeu que não era apenas cuidar de Noemi, mas teria Ruth, e Ruth teria filhos, porque era uma mulher nova. Então as terras ficariam como herança dos filhos, e não como herança para ele. Os filhos se tornariam donos daquelas terras, né? Além disso, você vê que Boaz ele também não é bobo. A toda hora ele faz referência, ó, à viúva de Moabe, a moabita, a que veio de Moabe com Noemi. Por quê? Porque ele sabia que, muito embora Ruth, né, havia se convertido ao verdadeiro Deus, haveria por algumas pessoas ainda algum tipo de resistência em se casar com uma moabita. Então ele está jogando, ele não está morto, não é? Ele está de forma inteligente jogando, ele está de forma inteligente lutando, não é? Ele está dentro das 4 regras do jogo, mas ele está lutando, né? Então ele está usando sabedoria aqui, né? E diante dessa realidade, o homem recusou a proposta. E o texto diz muito claro porque ele recusou essa proposta. Porque ele estava pensando no nome dele, no legado dele, na herança dele. Então ele não queria prejudicar a herança dele, o legado dele, o nome dele. Dessa forma, então, ele abriu o caminho para que Boaz pudesse cumprir a regra. Então ele disse: olha, eu estou saindo de cena. O direito que eu tinha de resgatar ela, por ser o parente mais próximo, eu dou para você. Vai você e resgata ela, né? A grande ironia aqui é que esse parente, tentando postergar seu legado, tentando cuidar da sua herança, né, fazer um nome grande para ele mesmo, ele se recusou a ajudar aqueles que estavam precisando de ajuda. Ele se recusou a ajudar, né? E por isso ele teve seu nome ignorado, apagado da história. Você vê que não aparece o nome dele em nenhum momento. É fulano, o resgatador, o parente, mas ele é o homem sem nome,
Isso é uma ironia. Tentando preservar o próprio nome, se recusando a ser generoso com aqueles que precisavam de generosidade, ele foi apagado da história. Ninguém sabe quem ele foi, ele não reaparece, ele não faz parte da história. Não é? Em contrapartida, Boaz, que estava agindo por puro amor, sem se preocupar com legado, herança, porque a terra também não iria ficar por ele está agindo por amor. Ele está, além por amor a Ruth, ele está aceitando receber Noemi, cuidando delas, perpetuando um legado de outra família, do nome do falecido. Não é? Generosidade da parte de Boaz. Ele teve seu nome registrado, e até hoje Boaz é lembrado mundialmente. Há mais de 2000 anos, Boaz é lembrado. E quando você vai em Mateus capítulo 1, você tem ali o nome dele na genealogia. Então ele se tornou uma estátua de mármore na história. Aquele que buscou se salvar, aquele que buscou construir seu próprio nome, foi riscado. Aquele que por amor se entregou, foi lembrado. O homem sem nome aqui, ele representa aqueles que desejam obedecer a Deus até que isso lhe custe alguma coisa. Até que isso lhe custe alguma coisa. Não é? Porque a verdade é essa, de forma geral, as pessoas querem ajudar até que aquela ajuda custe alguma coisa para ela. Não é? Por isso que tem mais palpiteiro do que gente disposta a ajudar no mundo. Porque quando você se coloca à disposição de ajudar, aquilo tem um custo para você. Seja custo financeiro, seja um custo de tempo, seja custo emocional. Você vai ter que se envolver com a situação para ajudar naquela situação. Não é? E muitas pessoas, elas estão animadas por servir a Deus e se tornar um cristão. E nós estamos vivendo um momento na nossa história, pelo menos aqui na nossa realidade, em que se tornar cristão, ter uma espiritualidade é algo muito aceito pela sociedade. As pessoas, quando elas vão à igreja, você vê famosos fazendo isso, não é? Influencers, eles fazem questão de postar o batismo deles, de fazer uma festa ao redor do seu aceite a Jesus, de gravar eles na igreja, porque isso agora está sendo extremamente aceito pela sociedade, uma espiritualidade viva, não é? E tem muitas pessoas que estão animadas em querer viver isso também, etc., a querer se entregar e servir a Deus, né? Ser vozes proféticas da nossa geração, pessoas diferenciadas, pessoas que são habitadas pelo poder do Espírito Santo, usadas, né? A verdade é que elas desejam isso até ver que a caminhada com Cristo custa, não é? Custa. E muitas vezes também todo esse desejo é apenas uma máscara para receber os aplausos, para receber os elogios, para ter algum tipo de status, né? Para receber aquilo que acaricia o seu ego. Quando as pessoas percebem que não é sobre elas o Evangelho, não é sobre Deus realizar todos os nossos sonhos e todas as nossas vontades, mas é sobre abrir mão, ser generoso, abençoar pessoas, doar sua vida por uma causa. Ou seja, quando elas percebem que tem um custo, elas desistem. E quando elas desistem, você reconhece, você pode ver finalmente qual era a real intenção do coração desses que desistiram da jornada. Tá. Aqui é exatamente isso. Ele ia ter ganhos para ele ia ganhar terras, ele ia ter mais status, herança, o nome dele se tornaria maior, enfim. Quando ele percebeu que isso vinha como um custo, ele desistiu. Ou seja, ele mostrou ali que a intenção dele nunca foi ajudar aquelas pessoas. A intenção dele não era ser generoso, a intenção dele era egoísmo, era acrescentar mais para ele. Não é? Perder. Ele pensou que ele iria perder, não é? Ao obedecer a Deus e à lei. Mas a verdade, eu quero que você guarde isso no teu coração. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus, mesmo que pareça que isso nos custe algo, você sempre ganha. Você sempre está ganhando. Não é?
Todas as vezes que nós tentamos manter a vida do nosso jeito, agarrados aos nossos desejos, às nossas ilusões, ao nosso ego, desobedecendo a Deus, nós vamos perder. Nós vamos perder. Todas as vezes. Há muito mais alegria e satisfação em obedecer à voz de Deus e saber que Ele está desenhando a nossa história, mesmo que aparentemente no presente estamos perdendo algo, do que nós, com toda a nossa limitação, influência do nosso próprio coração, porque nossas emoções são enganosas, queremos tomar nossas próprias decisões, se agarrando ao nosso ego, aos nossos desejos, achando que nós vamos ganhar. Nós não vamos ganhar nada com isso. Trazendo mais um paralelo importante aqui, observe que enquanto Boaz estava vivendo toda a tensão de ir lá, encontrar o parente, se colocar nessa negociação, não é? Essa grande expectativa, enquanto ele estava lá, fazendo tudo isso para poder salvar, resgatar Ruth, ela estava sentada na casa dela, esperando ver o que iria acontecer. Qual foi o custo aqui? Qual foi a única ação, melhor dizendo? Qual foi a única ação que Ruth teve que tomar? A única ação que ela tomou foi expressar o desejo que ela tinha de se casar com Boaz. Ou seja, ela expressou o amor e o desejo que ela tinha de estar junto com Boaz. E aqui novamente nós temos o mesmo paralelo. Cristo foi o que fez. Cristo seguiu toda a lei. Ele foi o que foi traído. Ele foi aquele que fez o caminho da cruz. Foi ele que foi morto. Foi ele que foi humilhado. Foi ele que foi transpassado. Ele passou por toda a tensão. Ele estava lá negociando. Ele estava fazendo a coisa acontecer. Enquanto eu e você, apenas para receber o resgate, temos que expressar o nosso desejo de estar junto a Deus e o nosso amor a Deus. Então você vê claramente de novo aqui a figura de Boaz como Jesus Cristo e nós como Ruth. Né? Cristo fez tudo por nós. Por isso que a salvação ela é recebida, ela não é merecida. Porque nós ficamos sentados. E o que nós tivemos que fazer, a princípio, para ser salvos, é demonstrar a vontade, a expressar o nosso amor e vontade de estar junto a Deus. Reconhecendo Ele como o Senhor Salvador e o recebendo em nossas vidas. Né? Ponto. Ponto. A salvação é sobre isso. A salvação é sobre isso. Bom, óbvio que agora nós vamos seguir aqui. Pode trazer mais um, por favor? E Boaz, com certeza, ele vai ter um momento de grande comemoração aqui. Então, o versículo 9. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi, obrigado, tudo que pertencia a Elimeleque, que era o falecido de Noemi, a Quilom e Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Eu não vou me prolongar aqui, mas o próximo versículo demonstra a alegria das pessoas que estavam em volta, em ver tudo isso. Então, como já era esperado, Boaz ele explode a alegria, aquilo que ele foi fazer deu certo. Toda a expectativa dele foi atendida. E ele reafirma publicamente o acordo que foi feito. Então, publicamente, ele vai falando o acordo que foi feito, o que foi acordado, o que vai acontecer. Ele estava deixando muito claro que ele iria resgatar a Ruth e toda a família dela, que incluía Noemi e depois a posteridade, que seriam os filhos que viriam surgir dele, ou o filho que viria poder surgir do casamento dele. Além disso, ele está fazendo questão de declarar publicamente o amor dele a Ruth e o desejo que ele tem de salvar, de resgatar Ruth. Novamente, não tem como você deixar de fazer o paralelo. Em Jesus, declarando publicamente na cruz o amor dele por nós. O amor dele por nós. Se tornando ali um memorial, um divisor de águas na história da humanidade. O amor de Deus ele foi tão
grande, expressiva, sua atitude por nos resgatar foi tamanha. Eu sempre gosto de falar isso, é até redundante. Mas, cara, você para pensar às vezes que tipo, o tempo do mundo é dividido em antes de Jesus demonstrar o amor dele por nós e depois ele ter demonstrado o amor dele por nós. Olha o impacto que isso teve na nossa história. Há uma divisão na história do mundo. Existe antes disso acontecer e existe o mundo depois disso ter acontecido. Não é? Onde Jesus publicamente demonstrou todo o amor que ele tem por nós. Onde agora nós podemos também publicamente, assim como Ruth, expressar o amor que nós temos por Jesus Cristo. Expressar o desejo que nós temos de nos casar, estar aliançado com Ele. Então recebemos pela graça, e de graça para nós a salvação, e podemos então usufruir deste relacionamento. Não é? E assim nós chegamos no final, e nós vamos descobrir que o final era só o começo. Tá? O final era só o começo. Vamos continuar lendo aqui, agora o versículo 13. Deixa eu colocar ali para vocês poderem ler junto comigo. Vamos lá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida, do consolo na velhice, pois sua nora, que a ama, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Tá. Então, principalmente a você que está desde o início da jornada de Ruth, você sabe tudo que Noemi passou. A perca, as frustrações, a tristeza, o recomeço, a vergonha, a frustração. Ela tinha mudado o nome dela para Amarga, pela amargura dela. E imagine isso como um filme, como uma novela. E a última imagem que você tem então de Noemi é ela sorrindo com o neto nos braços. Eu não tenho tempo para fazer grandes comentários sobre esse versículo, mas esse contraponto entre a Noemi dos outros capítulos, a mulher amargurada, a mulher que estava entregue, sem esperanças de uma vida, por tudo que ela passou, sem acreditar num recomeço por ela, agora se encontra feliz e amparada. Se encontra feliz e amparada. Essa imagem de Noemi, é claro que eu não sei como era Noemi, não sei como era ninguém ali, mas eu tento criar na minha mente uma senhora segurando um filho, segurando um neto sobre os braços. Não é? É uma imagem linda de se ver. É lindo ver o trabalhar de Deus também na vida de Noemi. Ele cuidando do coração dela. Ela que perdeu o marido, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha. Saiu da sua cidade, depois voltou para o seu povo. Não tinha o que comer. A vida acontecendo e parece que Deus não estava fazendo nada. E de repente você tem ela no término do livro. Feliz, amparada na sua velhice e com o neto sobre os braços. E as suas amigas dizem ainda: Ruth foi tão boa para você que ela vale mais do que 7 filhos que você poderia ter viado a ter em vida. Não é? Tamanho Deus havia te restituído. E 7 é um número que muitas vezes é associado à perfeição, é o número perfeito da Bíblia. Não é? Então é como se falasse: olha, Deus foi perfeito na tua história, Ele não deixou você na amargura, Ele te respondeu, Ele te abençoou numa medida perfeita. Agora você tem tranquilidade na sua velhice, você está amparada, você viu a continuidade do seu legado. Boaz não deixou o nome da tua família morrer, mas agora você vai ter um neto, você vai estar com ele nos seus braços, e o nome do teu esposo irá continuar. Irá continuar. Né? Então, é lindo, sabe? É de uma beleza ímpar esse detalhe que a gente vê aqui, que o escritor de Ruth, ele coloca para nós, né? Essa última imagem aqui de Noemi. Né? E aí no versículo 17, pulando alguns versículos, né? Diz assim: e aqui vem a bomba, né? A bomba.
As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obede. Este veio a ser o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, ou Esrom, da forma que você achar melhor. Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Então o pai de Boaz chamava Salmão, que já está tendo a árvore genealógica dessa família. Boaz gerou Obede, Obede gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Não é? Então, nessa cena final que nós temos de toda a história de Ruth, é como se o autor, não é, ele estivesse tirando o zoom ali, né? Então está toda a família ali reunida, as pessoas comemorando, e ele vai tirando o zoom daquela família. E o zoom vai subindo. E então nós temos a imagem do quadro todo que foi pintado na história de Ruth, não é? Porque nós temos uma visão surpreendente. Sabe quando se você tem, né, já foi no cinema nos últimos, 5, 10 anos, tem se tornado muito comum você assistir o filme todo, você, nossa, cara, que filme, que história. Aí começa a subir os créditos, e depois dos créditos vem uma cena bem curtinha, tipo uma cena assim de 5 segundos, você fala, meu Deus do céu, tipo, algo incrível, eu pensei que era só sobre aquilo, olha sobre o que era essa história. É isso que está acontecendo aqui, essa é a cena pós-crédito, não é? E o autor, tipo, ele deixou na última linha ali, né? Na última, ele deixou para nós, né? Jessé gerou Davi, não é? Cara, quem foi Davi? Davi foi o maior rei que Israel teve. Foi o maior rei que Israel teve. Né? Davi é o doce salmista de Israel. Davi, o homem que não foi encontrado pecado algum, não é? Enfim, é redundante eu querer apresentar Davi para vocês, não é? Aí você fala, nossa, cara, que incrível. Então, de toda aquela história, nós temos como resultado o maior rei que Israel já teve. E se você colocar isso em contraposição, vocês se lembram que Ruth está acontecendo num tempo na história daquele povo que eles não tinham rei, que era o tempo de juízes, tinha juízes. Então, o filho de Ruth e Boaz foi resposta ao povo, porque agora eles têm um rei, e foi o melhor rei que o povo teve. Aí você fala, cara, isso já é, você fala, que beleza, né? Que lindo, quem diria, de toda essa história maravilhosa, ainda ia ter esses pós-créditos, né? O legado deles, talvez ele não estivesse nem vivo, mas o neto, o bisneto, foi o maior rei que teve naquela terra, né? Só que se você continuar seguindo a árvore genealógica dessa família, e você continuar lendo depois de Davi quem veio, depois quem veio, que está em Mateus capítulo 1, versículo 1, onde que chega a árvore? Qual é o parente? Jesus. Jesus é parente de Boaz e Ruth. Ele é a conclusão da árvore genealógica, não é? Ele é. Então, olha que loucura. Enquanto Deus estava aparentemente resolvendo o problema de uma família, e talvez de um povo, Ele estava tecendo a linha da salvação de toda a humanidade. E isso só nos foi revelado na última cena. A história de Ruth e Boaz, esse casamento inesperado, possibilitou o nascimento de Jesus gerações depois. Gerações depois. Então, quando você lê o ministério de Jesus em todo o Novo Testamento, ele é parente daquela história que você aprendeu hoje. Ele é o parente de Ruth, ele é o parente de Boaz. Ele é da geração, foi ele que veio depois. Foi ele que veio depois. Não é?
E outra coisa incrível aqui é que quando você pega a árvore genealógica inteira da família de Jesus, até Jesus ter nascido, tem pessoas ali que são bem complicadas, sabe? Você tem desde prostituta, a cara que foi mentiroso e tal, e você vai lendo e você chega em Ruth. E quem era Ruth? Vocês se lembram? Ruth fazia parte dos Moabitas, um povo que era contrário ao povo de Deus, um povo que era pedra de tropeço aos filhos de Deus. Ruth era adoradora de falsos deuses. Ruth tinha um histórico sujo, não é? E aí você se dá conta que Deus, em sua sabedoria e soberania, Ele escolheu que a sua família, que os seus parentes fossem pessoas como Ruth. Que Ele viesse de uma árvore genealógica de pessoas como Ruth. Tá? Talvez você seja uma pessoa limpa, de uma moral elevada, talvez você seja quase perfeito. Isso aqui não tem relevância nenhuma para você. Mas para pessoas como Ruth, pecadores, prostitutas, adoradores de falsos deuses, viciados, entregue a seus desejos. Enfim, para qualquer um que tem um passado sujo, uma mente suja, ao saberem que Jesus, conscientemente, obviamente, estava disposto a ter em sua família alguém como Ruth, você descobre que certamente Jesus está disposto a permitir que você também faça parte da família dele. Percebe o paralelo? Muitas pessoas estão desesperançosas. Olha quem eu sou, olha de onde eu vim, quando que Jesus iria me receber, olha meu histórico, olha minha mente, olha o que eu fui no passado, olha o que eu fiz, olha do povo que eu vim. E aí quando você lê e descobre quem era a família de Jesus, e você descobre pessoas como Ruth, você fala, olha quem Deus escolheu para ser seus familiares. Sabe aquele tio teu que faz a piada do pavê, você tem até vergonha dele, aquela tua tia, aquele parente, são esses que Deus, na sua sabedoria e soberania, escolheu para ser seus parentes. E quando você percebe isso, você fala, cara, se Deus escolheu esses para ser seus parentes, por que Ele não me receberia também? E é quando então nós nos damos conta que todos nós podemos estar com Deus, que todos nós somos recebidos por Deus. Não importa se você era adorador de falsos deuses, não importa se você foi uma prostituta, não importa se você era um viciado, não importa se você estava perdido nos seus desejos, não importa o seu passado sujo, não importa se você era mãe de santo, não importa nada, não importa nada. Deus recebe a todos e Deus nos aceita em sua própria família, né? Essa declaração, né, a própria genealogia de Jesus, em partes colocada aqui no final do livro de Ruth e na sua totalidade colocada no livro de Mateus, essa própria genealogia é uma pregação, né? É uma declaração. Jesus está falando, olha, vejam quem eu escolhi para ser meus parentes, e vejam o que eu estou disposto a fazer se eles acreditarem em mim, eu posso salvá-los, não é? Ou seja, olha para Ruth, olha quem Ele escolheu, e olha o que Ele fez quando ela expressou o amor de se casar, de aceitar a Deus, de obedecer a Deus, Ele a salvou. Então, a própria genealogia de Jesus é uma carta de amor, dizendo, eu te aceito. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, você é aceito. Você pode sim fazer parte da minha família, e eu posso salvar você, não importa o quão longe ou quão fundo você estava. Então, Ruth, ela termina com essa mensagem de amor. E ela termina abrindo esse contexto enorme, porque o ministério de Jesus Cristo, todo o Novo Testamento no ministério de Jesus, os evangelhos na verdade, a morte, a salvação, tudo aquilo que nós cremos, foi possível por esse casamento inesperado aqui, por essa história muito louca que nós acabamos de acompanhar em 1 mês e pouco, por todos esses altos e baixos, por pessoas que tinham passado sujo, sem esperança, por mulheres que eram tão amarguradas que mudaram seu próprio nome, pessoas que estavam tendo que pegar comida no chão para sobreviver, um homem que agiu de forma totalmente despretensiosa, só com generosidade e amor, o egoísmo daquele parente que foi riscado. Toda essa história, ela foi a base, parte da base, que fez com que Jesus nascesse.
E aí, no final, no último capítulo, na última palavra, para quem estava lendo e estava suspeitando, tenha certeza de que o livro de Ruth não é sobre Ruth e Boaz, é sobre eu e você. É sobre eu e você. Né? E eu vou concluir aqui, eu quero fazer uma conclusão que, né? Chegando então no final do livro de Ruth, nós descobrimos que não se trata apenas de uma linda história de amor entre um homem e uma mulher, mas a narrativa de um Deus que silenciosamente escreve redenções completas em meio a ruínas pessoais e dias comuns. O que começou com fome, luto e amargura, termina com uma genealogia que alcança o Messias, Jesus. O que parecia ser apenas um final feliz de Noemi, era na verdade o início do plano eterno de salvação para todo mundo. E isso nos mostra que não há dor desperdiçada, não há lágrima ignorada, não há retorno para Deus que seja em vão. Se Ele usou uma estrangeira viúva de um povo inimigo para carregar em seu ventre o elo que levaria até Jesus Cristo, então certamente Ele pode pegar a sua história quebrada, confusa, pecaminosa e sem perspectiva e transformá-la em parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. A esperança para você, há um Redentor à porta, pronto para assumir o seu nome, sua vergonha, sua história e reescrever tudo do começo. E para os que já estão na casa, esperando, cansados, frustrados, porque parece que Deus está parado, lembre-se, a mão invisível dele trabalha até quando nada parece estar se movendo. No tempo certo, as peças irão se encaixar, os encontros acontecerão e você verá que ele nunca deixou de escrever. Então, se você é alguém que ainda está distante, ou alguém que ainda está à espera, escute bem. O que você está vivendo não é o capítulo final dessa história. Mantenha fé e obediência a Deus, sabendo que o final será melhor do que você jamais ousou imaginar. E isso aqui é a conclusão da história de Ruth. A esperança para todos nós. O que nós estamos vivendo não é o capítulo final da nossa história. Deus pode reescrevê-la do início ao final. E nos surpreender. Amém? Vamos aqui ao refletir e praticar. Ponto 1. Amor verdadeiro se prova na obediência e não nas intenções. Ponto 2. Não espere sentir algo extraordinário para crer que Deus está agindo. Não, mantenha uma postura de gratidão, sabe? Até porque no final das contas, às vezes eu penso assim, somente por Deus ter me aceitado e eu ter a garantia de uma salvação, eu já sou grato, sabe? Tipo, o que vem a mais é bônus, entende? E o ponto 3. Boaz entregou e foi abençoado. Entregou tudo e foi abençoado. O egoísta reteve e foi esquecido. Esse é outro tema recorrente na Bíblia, sabe? O desprendimento das coisas materiais, dos recursos financeiros. Não é? E Boaz, ele mostra exatamente isso. Ele mostra uma generosidade gigante. Porque financeiramente para ele só foi perca. Ele teve que manter uma sogra, teve que manter uma mulher. Ele teve um filho, só que esse filho foi para continuar o legado do viúvo, do ex-marido, e as terras daquela família não iria para ele, ficou para o filho. Não é? Então você vê na pessoa de Boaz uma extrema generosidade, tipo assim, eu posso ajudar e eu vou ajudar. Você não vai ganhar nada, você vai perder. Tipo assim, em Deus eu nunca perco. Em Deus eu nunca perco. Não é? E na aparente perca de Boaz, não é? O nome dele foi registrado, ele foi próspero, e ele faz parte da linha genealógica de Jesus. Ou seja, ele é um parente de Jesus. Não é? Que a história de Ruth, então, possa nos motivar a expressar amor verdadeiro a Deus, sendo obediente a Deus, nos dar esperança de que mesmo nos dias comuns Deus está agindo em nossas vidas, e nos motivar a ser generosos, porque os egoístas serão esquecidos.